Olá, bom dia para você, meu amado irmão, minha amada irmã. Que a boa mão do Senhor Jesus Cristo continue a te dar direção e graça nesses dias. Mas a gente tem passado dias bem conturbados, difíceis. A gente tem visto muitos amados passando por desertos, passando por vales. E para você que está passando por deserto, por vale, para você que está tudo beleza contigo, eu quero deixar nessa manhã um salmo, deixar alguns versículos do Salmo 141. No Salmo 141, Davi diz assim: Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em acudir-me, inclina os ouvidos à minha voz quando eu te invoco. E ele continua no verso 2: Suba a tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Depois de clamar ao Senhor, depois de orar ao Senhor, ele ainda fala no verso 3: Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia as portas dos meus lábios. Ele clama para que diante do momento de deserto que ele passa, de luta que ele passa, os lábios dele, o coração dele, não engane e não proclame coisas equivocadas, principalmente a respeito do Senhor. Mas aí ainda no verso 8, finalizando o Salmo, ele diz: Pois em ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos, em ti confio, não desampares a minha alma. Meu amado, eu quero deixar esses versículos deste Salmo para trazer para você algo muito importante. Em tempos de deserto, em tempos de vale, em tempos de tempestade, nós precisamos orar. A oração não pode ser negligenciada. A oração é o nosso porto seguro perante o Deus eterno que nós servimos. Amados, em cada dia que a gente passa por vales, por desertos, por tempestades, Deus está nos dando a oportunidade de aprender mais dele, se aproximar dele, ser pastoreado por ele, mesmo diante do choro, mesmo diante da dor. E aqui é interessante porque nós vamos ver que Davi, ele pede algumas coisas do Senhor. Ele pede misericórdia a Deus diante do seu pecado, ele pede salvação. Ele ora a Deus aqui pedindo que ele seja responsável diante dos seus amigos, diante das pessoas. Ele pede que o Deus eterno o ajude a compreender os bons amigos. E a palavra de Deus fala em Provérbios que esses bons amigos, eles estão presentes nas nossas horas de aflição. Compartilhe. Querido, não fique sem compartilhar sua dor, sua aflição, suas lutas. Crie uma rede de oração um com o outro, uns pelos outros. Mas também aqui Davi ainda ora pedindo livramento das armadilhas do mundo, nos dias de deserto, nos dias de tempestade. Amados, são os dias que muitas vezes o inimigo das nossas almas, toda a sedução do mundo, tenta nos afastar do Senhor. Tenta fazer com que eu e você desanime da caminhada e pare de olhar para o Senhor. Por isso que Davi aqui no verso 8 fala: Pois em ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos, em ti confio, não desampares a minha alma. Vale a pena confiar no Senhor. Por isso ainda que Davi ora dizendo para esse Deus maravilhoso que mesmo diante da maldade dos ímpios, daqueles que querem o mal dele, ele é o juiz eterno. Muitas vezes você passa por deserto, por lutas, porque você está passando por injustiça. Mas creia no agir de Deus. Creia que Deus vai mostrar a verdade. Creia que Deus vai trazer o livramento. Esse salmo ele é maravilhoso, irmãos, porque aqui mostra para mim e para você que a oração é o recurso terreno que Deus nos dá para que você possa entrar na presença dele. É maravilhoso. Ele começa esse salmo dizendo: Senhor, eu clamo a ti, acode-me, socorre-me. Ele clama a esse Deus maravilhoso e esse Deus maravilhoso o ajuda. Meu amado, neste salmo nós aprendemos que em dias de deserto, em dias de angústia, nós devemos orar para o Senhor. Ele nos ouve, ele apacenta o nosso coração. Pensa nisso, não deixe o seu coração te trair. Como a provérbio diz para nós em 4:23, que você possa guardar o seu coração da incredulidade, o seu coração do medo, porque deste coração
nós vivemos e nos movemos com ações que podem mostrar se nós somos de fato confiantes no Senhor ou não. Mas se a sua confiança no Senhor tem vacilado, clame ao Senhor e fala: Senhor, eu estou sem força, eu preciso de força. Anima-me, Senhor, renova-me, porque esse Deus, Ele vai te guardar, esse Deus, Ele vai te amparar. Creia nisso. Muitas vezes, amados, o que eu e você precisa compreender é que a oração não muda o coração de Deus, não muda os propósitos eternos de Deus, mas a oração muda o nosso coração. A oração muda a nossa visão dos propósitos da vida. E nós vamos entender que os propósitos de Deus, por mais que muitas vezes a gente não compreenda no momento, eles são melhores do que os nossos. Eles são superiores do que o nosso. E Deus só tem coisa boa pra gente. E que esse Deus continue a cuidar de mim e de você. Tenha uma maravilhosa semana. Mesmo diante das lutas, creia no cuidado desse Deus. Faça como Davi. Pega e decore esse verso 8. Pois em ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos. Que os seus olhos estejam fitos no Senhor. Que os teus olhos estejam presos no Senhor. Não tira os olhos do Senhor. Não tira. Não faça como Pedro, que tirou e afundou. Não faça como Pedro, que tirou os olhos e parou de ver o milagre de Deus. Continue com os olhos no Senhor e veja o milagre do Senhor. Que o bom Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus.